Bom, pessoal, só complementando o slide anterior, falei sobre Thomas Hobbes, e esqueci de falar sobre o livro, um dos principais livros que ele destaca. Thomas Hobbes escreve sobre os elementos da lei. Então, dentro daquela questão da fundação do Estado, a legitimidade do governo, o governo central forte e a ciência da moral objetiva, ele faz uma análise de quais seriam os elementos desse poder centralizado nas mãos do Estado e escreve sobre os elementos da lei, a lei e os seus reflexos, tá? Apenas então complementando aí a frase de efeito, a frase não, o livro que Thomas Hobbes escreveu sobre os elementos da lei. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre David Hume. David Hume, ele nos dá aqui uma frase de efeito, que eu coloquei no trabalho de vocês, que o hábito é um grande guia da vida humana. Bom, e ele é um dos mais importantes filósofos da filosofia ocidental. Então, ele é filósofo na sua essência, tá? E ele identifica três argumentos, de uma forma muito resumida, eu coloquei aqui. Né? Esses três argumentos. Primeiro, as demonstrações. Segundo, o que é bastante importante para nós no direito, as provas. E terceiro, as probabilidades. Tá? Demonstrações, provas e probabilidades. São três elementos que nós vamos absorver, né, desse ensinamento do David Hume em que num processo, numa questão jurídica, nós temos o principal elemento num processo, são as provas. Por isso que num processo, quando eu tenho lá o caderno, antigamente era o físico, hoje é o eletrônico, eu tenho lá o processo, ou o caderno inquisitorial, né, inquérito policial, ou inquérito civil, enfim, um procedimento, eu tenho fases processuais. Dentro dessas fases, eu tenho a questão da prova. Então, para nós advogados, para nós operadores do direito, uma das coisas mais importantes são as provas. Sejam as provas documentais, sejam periciais ou sejam testemunhais. Então, dependendo de uma prova, se eu utilizo uma prova de uma forma errada, eu perco o processo. Ou então, a prova pode ser determinante no sucesso de um processo. Eu coloco sempre aquela questão do caso lá do advogado, no Fórum Federal em São Paulo, que a discussão era uma relação a respeito de uma dívida e era o preenchimento de um cheque. Na época, é muito comum, no processo físico, o advogado pediu o processo para dar uma olhada e ele chegou no local da prova, a prova era um cheque, imagina um cheque muito antigo, né? Ele apenas arrancou o cheque do processo e comeu aquele cheque. Tá? É lógico que o cartorário obviamente viu naquele momento, chamou a polícia, mas ele comeu a prova. A prova já estava quase um papel deteriorado por muitos anos, mas aquela prova era o elemento, era a pedra, o elemento fundamental do processo. Acabou a prova, acabou o processo. É lógico que ele respondeu na OAB, respondeu criminalmente por isso. Eu não sei bem ao certo o fim dessa história, mas isso é o que se conta no Fórum Federal de Primeira Instância em São Paulo. Então, para nós aqui, o David Hume, ele trabalha com esses elementos, né? Demonstrações, provas e probabilidades. E retomando aqui a questão dessa historinha que eu contei, quando todas as matérias que vocês estudarem, que tiverem uma vinculação processual, a prova é a questão mais importante. Então não faltem na aula de prova quando o professor der. Tá? Vocês vão trabalhar com provas no processo civil, no processo penal, no processo tributário, que muitas vezes não dá para analisar na faculdade, no processo administrativo, sei lá, uma questão é uma ação de improbidade administrativa, uma sindicância, né? Um funcionário público vai responder por algo que ele fez de errado. Então essa questão da prova documental ou testemunhal ou pericial, ela é muito importante no processo.
Então, voltando aqui, outros elementos que o David Hume trabalha. Livros, Tratado da Natureza Humana. No livro Tratado da Natureza Humana, é interessante que o Thomas Hobbes faz 3 abordagens, são 3 volumes, na verdade. O entendimento, em que ele trabalha a questão das ideias, as ideias simples, as ideias mais complexas, o raciocínio e por aí segue. As paixões, ele fala dos relacionamentos, das paixões que se encontram no mundo das impressões secundárias, as paixões diretas e as indiretas, como o pesar, o medo, o desejo, a aversão, e as indiretas, o amor, o ódio, o orgulho e a humildade. Então, e num outro livro, ele trata da moral. A questão da moral também muito importante na obra de David Hume. A moralidade, segundo David Hume, não é uma questão de fato, isto é, o resultado da experiência. Hume utiliza o assassinato como exemplo. Se alguém examina um assassinato, a pessoa não experiencia a dor e, desse modo, não pode encontrar o vício. Você apenas demonstra a própria aversão em relação ao assassinato. E realmente, uma notícia do assassinato é uma coisa repugnante. Isso comprova que a moralidade não existe na razão, mas, em vez disso, encontra-se nas paixões. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, aqueles crimes passionais. Fica aí uma dica, uma sugestão literária, A paixão no banco dos réus. Os vários casos de pessoas que mataram por ciúmes, por esse sentimento, para muitos aí, incontrolável, sentimento de possessão. Tem várias definições aí. Tá? Então, por causa dessas críticas às ideias e teorias fortemente alicerçadas pelo racionalismo, David Hume tornou-se uma das mentes mais importantes da filosofia ocidental. Seu trabalho abordou um número incrível de temas filosóficos que incluem a religião, a metafísica, a identidade pessoal, a moralidade e a conceituação entre causa e efeito, que para nós no direito vai ser muito importante, Causa e efeito. Lá no direito ambiental também, a relação causal, causa e efeito, no direito penal, causa e efeito. Várias áreas do direito abordam esses elementos. Então, para nós aqui, quando o David Hume escreve sobre o Tratado da Natureza Humana e está correlacionado diretamente àqueles 3 argumentos, dentre os quais eu destaquei a prova, isso é muito importante para nós no direito. E o outro livro é a investigação sobre o entendimento humano. E aí ele desce um pouco, além das questões sociais, ele desce para a questão psicológica. E no direito, ele destaca-se pelos 3 tipos de argumentos. Tá? Eu não abordei muitas coisas sobre David Hume, mas eu gostaria que vocês entendessem essa questão de uma forma muito prática e muito importante para nós no direito. As provas. Com a prova, eu posso ganhar um processo ou posso perder. Tá? Lembre-se aí aquelas questões que nós temos de testemunhas que eventualmente possam ser instruídas. O advogado foi lá e disse, olha, você deve falar isso, isso, isso e aquilo, e pronto. Tá? Houve um caso na vara do trabalho, na minha cidade, uma vez, em que a testemunha virou para o advogado e falou, doutor, como é que nós combinamos? Isso na frente do juiz. É óbvio que os dois saíram algemados. Então, fica uma dica. Nunca instrua a testemunha. Deixe a testemunha falar livremente. Você, dentro daquilo que estiver no processo, nas provas que você tem em mãos, dos fatos, dos argumentos, você pode conversar com a testemunha, tá? Para verificar se ela sabe ou não de algum fato, porque lá na hora de depor, a pessoa está num estresse violento, está com medo do juiz, está suando frio e vai ser explorada pela parte, por aquilo que você arrolou e pela outra parte também. E o juiz pode, independente de qualquer coisa, buscar elementos aí para ver se a parte está mentindo.
Tá? Então, muito cuidado com relação às provas. Fica a dica que eu dou, siga aí o David Hume, né, com relação às demonstrações, provas e probabilidades. Tá? As probabilidades elas precisam ser fundamentadas nas provas, nesses indicativos que eu tenho das provas, né? Não as probabilidades no mundo assim totalmente abstrato. No direito nada assim nasce do nada, tá? Então nós temos essas questões que são importantes e David Hume faz essa ponte da filosofia para com o direito, né? Uma questão muito importante para nós do direito, a questão das provas. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo.